Capítulo 14. Um casamento experimenta uma renovação. Como foi que você conheceu sua esposa? Indaguei ao homem. Não faz muito tempo. Uma ex-namorada minha era amiga da irmã dela, respondeu ele, dando de ombros. Parece mesmo, coisa do destino. Por que você se casou com a sua esposa? Perguntei a outro. Eu estava assistindo a parada militar da comemoração do fim da Segunda Guerra, explicou, quando alguém se aproximou de mim e me beijou. Era ela. Passado algum tempo, nos casamos. Um relacionamento de fundo patriótico, eu diria. E por que você se casou? Indaguei a uma jovem. Não vi a hora de sair de casa, replicou ela com a sinceridade. Meus pais eram insuportáveis. Casei-me com o primeiro que me apareceu. Será que ele sabe disso? Pensei. Os motivos por que as pessoas se casam são muitos e bem variados, e alguns são lamentáveis. Certo homem, com quem conversei no retiro masculino, disse-me que ele e a namorada tinham começado a ter relações sexuais. Alguns tempos depois, ela engravidou. E tanto os pais dele como os dela, mais o peso da consciência, os constrangeram a se casarem. Essa é a maioria de milhares de casais. Nas sessões de aconselhamento, eu percebo que inúmeros casais travam uma luta angustiosa até se decidirem a confessar o motivo por que se casaram. E na maioria dos casos, a essa altura, o compromisso matrimonial acha-se seriamente prejudicado devido às falhas do passado. É muito comum um dos cônjuges começar a ter dúvidas e as pessoas de que Deus escolheu para ele. Em outros casos, um guarda forte, rancor, outro por o erro que este cometeu no passado, e assim os alicerces do relacionamento são um locaçal de mágoas, ressentimentos, mal entendidos, suspeitas e sentimentos de culpa e não uma desejada e sólida rocha. Um casamento pode ser um céu na terra, mas pode ser também um verdadeiro inferno. Tim e Alice vieram fazer aconselhamentos comigo. Estavam tendo problemas no casamento. Pelo fato de ser pastor, Tim sentia-se envergonhado de revelar suas faltas ou de saber que a sua esposa poderia tocar nela. Mas via-se com clareza que Alice sofria interiormente e Tim demonstrava estar bastante constrangido de estar ali. Ele provinha de uma família machista, onde o homem mandava em tudo. Seu pai e irmão eram incultos, meios grosseiros, dados à conduta licenciosa e profana, mas tinham ouvido a palavra de Deus, conhecer a Jesus como Salvador pessoal, arrependera-se de seus pecados e crera no Senhor Jesus. O Espírito de Deus entrava em sua vida com poder e ele se tornava uma nova criatura. Movido pela graça de Deus e pela alegria de saber que seus pecados tinham sido perdoados e pelo desejo de levar a outros a boa nova da salvação, ele foi estudar uma faculdade teológica. Já Alice era uma típica filha de pastor, criada na igreja. Ela nunca conheceu uma vida que não fosse, contudo, a cultura evangélica. Como Tim, ela desejava testemunhar de seu amor por Jesus ao mundo todo. E com essa motivação também foi estudar na faculdade teológica. E ali eles se conheceram. Após um ano de namoro, ele pediu em casamento. Pouco depois anunciaram oficialmente o noivado. 3 semanas antes do casamento, eles estavam passeando e se viram num lugar muito deserto. Tim abraçou e foi tornando-se cada vez mais ousado em suas carícias. Alice não se sentia muito à vontade, mas não sabia o que fazer para detê-lo. Criado em uma família que ignorava o que é certo e errado dentro dos parâmetros bíblicos, ele insistiu no que desejava. Seu raciocínio era o de que dentro de 3 semanas eles se casariam. Para que esperar? Ela sabia que não devia ceder, mas para não desagradá-lo concordou.
Tiveram relações sexuais num aposento dos fundos de um prédio abandonado. Agora, 6 anos depois, vinha ao seu gabinete procurar ajuda. Embora o relacionamento deles embora o relacionamento em público fosse afável, em casa era explosivo. Trocavam palavras duras, acusações pesadas e até violências físicas. Tudo por causa de rancores, questões não resolvidas e de um amor frustrado. Tim se queixava de sua esposa. Tinha para com ele uma mágoa latente. Alice criticava sua falta de cavalheirismo para com ele. Passamos várias horas conversando. Foi conduzindo o assunto de um pensamento a outro, de um sentimento a outro. E afinal, chegamos à raiz do problema. Depois de 6 anos de casamento, Alice conseguiu afinal dizer o que guardava durante todo aquele tempo. Ela se ressentia do fato de Tim ter impedido que ela chegasse virgem ao casamento. Diante da relação, ele olhou para a esposa com um misto de raiva e espanto. Você está dizendo que eu sou culpado de todos os nossos problemas? Sou culpado só por causa de uma coisa? Eu nem sabia que isso era tão importante para você, gritou ele. Nesse ponto, interrompi a conversa. Rapaz, é isso mesmo. A culpa é sua. E se você não assumir a culpa de haver causado essa vergonha e esse senso de perda com sua esposa carrega consigo, se não lhe pedir perdão por aquele ato, nunca conseguirá ter um bom relacionamento com ela. Tim ficou pálido e saiu do gabinete intensivamente, mas depois em casa, pensando na questão com mais vagar, começou a compreender o quanto aquilo era importante para Alice. E entendeu que arrebatara dela o presente mais precioso que ela reservava para dar-lhe. Aquele ato sórdido, num quartinho dos fundos de um prédio velho, para ela fora a verdade um estupro, e não mais um belo ato de amor físico, que pode haver entre um homem e uma mulher. E por fim, ele reconheceu que aquele seu ato não foi motivado por um amor a ela, mas sim pela lascívia, e admitiu que tudo foi culpa dele. Ele pecara e se arrependera, pediu perdão à esposa e se penitenciou diante dela. Então ela lhe perdoou de todo o coração. Como isso, a honestidade de Alice para com o marido se dissipou. E o relacionamento deles mudou completamente. Achou muito divertido os velhos filmes exibidos tarde da noite na televisão. Primeiro o rapaz se interessa pela mocinha e vai atrás dela. Depois é a mocinha que vai atrás dele. Afinal, eles acertam seus maus entendidos e os dois terminam no jantar, jurando felicidade um ao outro e selando o juramento com um beijo. E o filme termina com os dois abraçados, iniciando sua vida de casado. Aí aparecem as palavras fim, seguida pela ficha técnica do filme. Mas todo mundo sabe que aquilo não é o fim, é apenas o começo. Existe um princípio de vida baseado nas Escrituras que diz que conseguir uma coisa pode ser fácil. O difícil é preservá-la. Jesus nos ensina diversos princípios da vida, mas além disso, concede o poder necessário para vivermos de acordo com esses princípios. Jesus Cristo não salva apenas nossa alma, mas todo o nosso ser. Entretanto, como muitos pregadores preocupados-se mais com a alma e as nossas versões da Bíblia referindo ao homem como almas, é muito comum pensarmos que Jesus salva somente a alma. Jesus é o Salvador, nosso Salvador. Ele é o Salvador da nossa alma, no nosso casamento, de nossas emoções, de nossa mente, de nosso trabalho, de nosso estudo, de nossos filhos. Precisamos de Jesus em todos os aspectos do nosso ser. Precisamos de Jesus na totalidade da nossa vida. Beth era família crente. Bill experimentou o novo nascimento aos 13 anos. Eles se conheceram em uma reunião de jovens e se casaram quando ele estava com 18 anos. Com 16, com o passar dos anos, Bill se tornou um empresário de sucesso. Beth tornou-se uma jovem senhora extremamente querida, muito alegre e cheia de energia.
mãe de 2 filhos, constituir uma família modelo atuante no mundo dos negócios, nas atividades da família e da igreja. Visto por todos como os líderes modelos, eram sempre criados como exemplo para casais mais jovens. Mas após 15 anos de casamento, o clima entre eles era uma constante tensão. Em casa, Beth e Bill viviam uma verdadeira guerra fria e desejavam modificar essa situação. Precisavam mudá-la, mas não sabia como. Na ocasião, eu estava dando um curso de treinamentos de líderes, discorrendo sobre os atributos de um caráter semelhante ao de Cristo. A minha tese era, e ainda é, que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Bill assistiu a um curso e essas palestras ficaram gravadas na sua mente. Ele meditou muito sobre a questão. Um dia, eles tiveram mais de uma de suas brigas. Beth agrediu verbalmente o marido, dizendo-lhe o que pensava dele. Bill retrucou e seguiu uma discussão acirrada. A certa altura, ele saiu e foi para o carro. Entrou no veículo, bateu a porta e apoiou a cabeça no volante, sentiu-se nervoso, os punhos cerrados. Havia já 2 anos que a tensão vinha aumentando. Ele estava enojado dessas brigas, dos bate-bocas, das agressões verbais, das discussões explosivas. Sabia muito bem que aquilo era errado. Sabia que precisava encontrar uma solução. Batendo os punhos cerrados no volante, ele se pôs a gritar: Senhor, faz alguma coisa! Meu Deus, não posso continuar mais assim. Essa situação tem de mudar. Bill não era de chorar, mas naquele momento caiu num pranto desesperado. Por fim, gemia angustiadamente: Jesus, tu és o meu Salvador, socorre-me, Senhor! Clamou. Passaram-se vários minutos. Pouco a pouco, foi se controlando, deu partida no carro e saiu. Ficou a rodar pelos bairros da rua e Deus o começou a operar em seu coração. Bill se lembrou dos atributos do caráter semelhante ao de Cristo, que eu mencionara. Então ficou analisto, meditando detidamente sobre cada um, analisando por um ângulo amplo. De repente, ele se deu conta de que tais atributos não se achavam presentes em seu casamento. Tanto de como Beth individualmente possuía aquelas qualidades, os conhecidos chegavam, inclusive, a comentar sobre isso. Mas o relacionamento dele, não. Nesse instante, correu-lhe um pensamento. Ele e Beth eram cristãos. Ambos haviam experimentado o novo nascimento. Agora o casamento deles precisava da mesma experiência. Separadamente, os dois revelaram os atributos do caráter semelhante ao de Cristo. Juntos como casal e coisa eram diferentes. Então Bill compreendeu que seria preciso que Jesus Cristo comunicasse ao seu casamento a mesma qualidade que eles lhe haviam pedido no nível individual. O casamento dele precisava passar pela experiência da renovação. Prontamente virou o carro e voltou para casa voando. Entrou, pegou de leve o braço da esposa e disse: preciso conversar com você. E conduziu para o andar superior da casa. Você lembra o que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida? Indagou. Claro que eu lembrava. Lembra-se do que ele fez em sua vida quando o recebeu como seu Salvador? Beth fez que sim. Foi maravilhoso, exclamou. Os dois se sentaram à beira da cama. Quando nos casamos, disse ele com firmeza, tivemos a cerimônia religiosa. E foi só. Nunca fizemos um culto doméstico, nunca oramos junto em casa, só na igreja. Nunca falamos da palavra de Deus um com o outro. Nossos filhos nunca ouvimos orar, a não ser nas refeições. A essa altura, Beth chorava, licenciosamente emocionada com a ternura que recebeu na voz dele e com a sinceridade das suas palavras. Sabe o que é que o nosso casamento está precisando? Indagou ele com tom carinhoso. Nosso casamento precisa ser renovado. E foi assim, com uma nascente de brota do alto da montanha que jorra água fresca e cristalina, que eles começaram a conversar um com o outro, falando de seus sentimentos e pensamentos mais profundos. Era a primeira vez em 15 anos que Bill abriria o coração para ela.
expondo-lhe o que pensava, falando do que lhe vinha à alma, pedindo-lhe perdão pelos erros cometidos. Beth também falou seu coração e desejos, suas mágoas e anseios. Junto eles derrubaram as paredes de proteção que haviam erguido para não sentirem tão vulneráveis, e cada um pediu perdão e perdoou um ao outro, e passaram um longo tempo conversando, ora sendo horas deitado, ora já era madrugada quando eles se ajoelharam ao lado da cama e clamaram a Jesus suplicando que operasse uma mudança no casamento deles. Juntos pediram a Deus que renovasse seu casamento. Nascia ali, para eles, um novo relacionamento. Uma vida teve início naquele momento. No dia seguinte, Bill e Beth foram para o estádio de Andes para assistir a um jogo de beisebol. Parecia dois namorados que acabavam de descobrir que estavam apaixonados. Era a empolgação do primeiro amor. Quando subiam a rampa de acesso ao estádio, ele parou, virou-se para a esposa. Sabe de uma coisa? Disse rindo. Acho que hoje é o melhor dia da minha vida. Estou me sentindo ótimo, nas nuvens. Ela o beijou e ele continuou a subir. E o fim da vida deles era coisa do passado. Nesse instante viviam um casamento novinho em folha, o final feliz. Daqueles dois dava lugar a um viver abençoado. Era Jesus desenvolvendo Bill todo o seu potencial. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essas palavras que tocaram fortemente no nosso coração. Eu creio que está falando com esse ouvinte. Senhor, que o Senhor venha trazer a nossa memória, Deus. Aquilo que a gente roubou das nossas esposas, aquilo que a gente abusou, que a gente atravessou o sinal vermelho e ferimos o coração das nossas esposas. Nos perdoa, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar com cada ouvinte que está ouvindo essa audiobook. Venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Blinda nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.